E já estamos de volta, você nos acompanha em mais uma edição daqui do seu FAMESP Entrevista pela TV Unesp, TV FAMESP, onde nós temos a oportunidade de conversar com especialistas e conhecer um pouquinho das suas histórias, conhecer um pouquinho da sua profissão, que faz com que o seu cuidado seja sempre essencial. É bom você chegar num consultório e já conhecer um especialista, né? Você chegar num departamento de saúde e também já conhecer um especialista. Hoje eu converso com o Dr. Batista Oliveira Júnior, ele é especialista em radioterapia e vai nos dar aí importantes ações, né, para que a gente possa entender essa função tão importante que é cuidar da saúde num momento tão difícil, né, para você que está nos acompanhando, que tem um familiar que já teve, né, e que quer conhecer um pouquinho mais dessa ação da radioterapia. Doutor, obrigado pela sua participação aqui conosco, aceitou o convite, já veio para falar conosco um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho da história do senhor também. Razão. Bom dia. Nós é que agradecemos o convite. Nos sentimos honrados em poder agora participar aqui do Hospital Estadual de Bauru, desenvolver o setor de radioterapia, que demorou bastante tempo para ser inaugurado por questões alheias aí à vontade da diretoria. Mas iniciamos o atendimento ontem do primeiro paciente. É um prazer estar aqui com vocês. Isso o doutor está falando, né? A gente vai conhecer, eu vou colocar imagens para você no decorrer do programa também, da inauguração, da importância desse setor, que agora passa a funcionar aqui no Hospital Estadual de Bauru também. Você vai ter aí a oportunidade de conhecer no decorrer do nosso programa. Mas antes eu quero conhecer um pouquinho do Dr. Batista. Quem é o Dr. Batista, né? Esse médico que tem aí um conhecimento de anos na área e que nos dá tranquilidade de muitas vezes nós irmos ao médico e ter o senhor atendendo-nos. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Em 1976, eu recebi um convite do Hospital Manuel Carvalho para participar o hospital estava iniciando o desenvolvimento o hospital em si estava se tornando um hospital oncológico e precisava de um serviço de radioterapia. Já havia 2 médicos que ele tinha conseguido e precisava de um terceiro. Na época tinha recebido um acelerador linear do Ministério da Saúde, mas tinha que ter uma equipe de 3 médicos e um físico. E eu aceitei o convite e acabei indo para lá, me fixei na cidade, estou até hoje. Trabalho no Hospital Manuel Carvalho há 49 anos. 49 anos, não é brincadeira não, né? A gente perceber essa história toda sendo aí construída. Mas o senhor se formou em medicina e depois foi fazer especialização? Fiz especialização. É isso, para entender o processo. Aí, fiz residência médica e voltei a trabalhar como especialista no Manuel Carvalho. Em 1987 recebemos um convite também do Dr. Saad, que era o diretor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, para também desenvolver o serviço de radioterapia do Hospital das Clínicas. E trabalhei lá durante 37 anos, até junho do ano passado. A gente percebe que todas as ações do senhor são longevas, né? As coisas acontecem, né? E ainda bem que, porque é da competência e da responsabilidade. Isso a gente não pode tirar esse mérito do senhor, né? De estar aí à frente desse... E é um processo muito difícil, né, doutor? Porque é um cuidado da saúde que as pessoas estão muito fragilizadas, né? Sem dúvida. O paciente, quando recebe o diagnóstico de câncer, ele tem as perspectivas de futuro dele mudam completamente, né? E é nessa hora que o especialista tem que mostrar para ele as chances que eles têm de cura, de resolver essa questão o mais rápido possível, sem participar de fila de espera. A fila de espera hoje, no meu entendimento, é inadmissível. A fila mata, né? A fila mata, né? Porque com certeza. Não tem um tratamento, né? Com certeza. Ela simplesmente vai prejudicar o tratamento desse paciente. Tanto como retardar o início, como lá na frente, os pacientes que têm que participar de protocolos, por exemplo, de quimio e rádio concomitante, eles não conseguem fazer esse protocolo corretamente. Eles retardam a radioterapia, começam a fazer a quimioterapia, o esquema é diferente, existe um prejuízo. Fora os pacientes que demoraram para ser atendidos e que a doença evoluiu nesse período e ele já não tem mais um estadio inicial. E aí, nesse processo inicial, quando ele inicia, a
ação, né, e a forma dele ter aí um cuidado melhor e ter uma vida melhor, não tem como, né? Não tem como. Ele tem duas questões para a gente discutir. O índice de cura, quando a doença inicial é muito mais alto do que quando ela já é mais avançada. E não só o índice de cura, como os tratamentos nos casos iniciais são menos agressivos, com menos efeitos colaterais, com menos complicações. Então, não existe como deixar um paciente numa fila de espera, um paciente oncológico numa fila de espera. Olha, isso a gente fica, né, aqui observando e tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando que passou por isso, o sofrimento, né, que foi esperar, né, um tratamento, todo um processo. Quando a gente percebe, doutor, que os nossos governantes, que a gente vê aqui, o que foi inaugurado aqui no Hospital Estadual, é uma ação do SUS, né? Sim. Quando vê um trabalho desse, como que o senhor se sente? Quando o senhor vê que algo está se concretizando para cuidar da saúde desses aí, precocemente até por um cuidado, Sim. né? Eu participei da inauguração aí no dia 30, na sexta-feira passada, e tive a oportunidade de assistir uma palestra do ministro da Saúde, exatamente descrevendo todos os passos que eles vão seguir a partir desse dia 30, onde foi assinada uma medida provisória pelo presidente Lula, cujo nome é Agora Tem Especialistas, ou tem mais especialistas, alguma coisa parecida, né? Em que o governo federal se dispõe a lutar com todos os recursos possíveis para reduzir as filas de espera nesses casos de pacientes que precisam de especialistas para o tratamento. A gente espera que isso realmente não fique, né, num plano só de governo, né, e que isso seja efetivo, né? Aqui a gente já viu algo sendo efetivado dentro do Hospital Estadual, e esperamos que no Brasil todo a gente tenha isso também, né, doutor? Porque isso vai movimentar uma forma e a gente vai realmente diminuir as filas, né? E cuidar da saúde das pessoas. As pessoas querem ter saúde, ter qualidade de vida, né? Na fala do ministro Alexandre Padilha, ele deixou claro lá que existe um plano de mais, se não me engano, 131 novos aceleradores vão ser distribuídos para os serviços que atendem pacientes SUS. E isso, com certeza, deve reduzir significativamente a fila de espera, com certeza absoluta. O senhor falou, né, que a gente está comentando aqui, importante quem está em casa também nos atentar a isso, né? O senhor disse que quando o tratamento ele é inicial, as chances de cura são maiores. Muito maiores. Mas a gente vive no país hoje, né, e isso não é de hoje, é cultural, a gente vive no país um tratamento curativo e não preventivo, né? A população também precisa se ajudar e procurar exames, procurar ir ao médico, entender, porque de repente ela tem o processo do câncer e não sabe, está passando por algum processo, aí quando ela vai também já está num estágio muito avançado. Isso também tem que se mudar, né, doutor? Mudar essa cultura de ir ao médico mais vezes. Né? Sim, isso é importantíssimo. Você tem que ter duas linhas de atuação. Uma, a cultura do povo de modo geral, né, da população, de que os primeiros sintomas ele deve procurar um atendimento. Para isso ele tem que ter o conhecimento daqueles sintomas, porque eles são importantes, eles indicam que o paciente pode ter lá na frente uma neoplasia. E a segunda, a efetividade do sistema de saúde em receber esse paciente, fazer o diagnóstico precoce. O ministro estava citando a questão da biópsia. Muitas vezes os pacientes demoram para fazer uma biópsia e eles vão... adoecendo cada vez mais. Né? O programa prevê uma agilização de biópsias para diagnóstico precoce. Não só de biópsia, mas de aqueles exames de prevenção, de câncer de mama, de próstata e assim por diante. Porque a gente vê que depois que ele começa, o câncer ele é avassalador, né? Se ele não é cuidado, ele vai destruindo tudo. Se ele não for curado inicialmente, ele só tende a avançar. Então, aí a necessidade de que tenhamos essa ida ao médico, né? Eu sempre comento, né, em cada programa que a gente faz de saúde aqui, não sei se o senhor concorda comigo ou não, às vezes, eu vou procurar um médico, vai demorar 3 meses, mas enquanto eu estou bem, esses 3 meses não vai me fazer diferença, né?
Dura que quando eu estou mal, com dor, preciso do curativo que eu fique esperando. Mas enquanto eu não tenho nada, eu posso fazer uma preventiva indo ao médico. Vou marcar um médico especialista, vai demorar tanto tempo. Tudo bem, eu estou bem ainda. Então dá tempo dessa observação, né, doutor? Isso é um caminho que nós devemos percorrer, né? Mudar a cultura de só irmos curar quando temos dor, né? A tendência é o paciente procurar o serviço quando os sintomas aumentaram ou começam a incomodá-lo. Quando os sintomas são iniciais e ele está bem, a tendência é não procurar o serviço de saúde. Exatamente, é isso que acaba sendo pior, atrasando o tratamento. Nesse processo hoje que a gente foi inaugurado aqui dia 30 no Hospital Estadual de Bauru, quais os serviços ali vão ser oferecidos? O senhor está ali nessa coordenação, nesse processo, né, desse entendimento, desse cuidado com o paciente. Como que a gente pode dizer os serviços que serão oferecidos naquele setor, aqui na radioterapia? Aqui na radioterapia. Eu tenho uma vivência com a fila de espera daqui de Bauru da seguinte forma. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, existia uma fila de espera aqui em Bauru de meses para fazer radioterapia. Houve um acordo entre a DRS daqui de Bauru e o Hospital Amaral Carvalho, e nós recebemos esse grupo de pacientes, era em torno de 60 pacientes, para tratamento lá no nosso serviço no Amaral Carvalho. Criamos um horário noturno para não interferir na nossa agenda e não atrapalhar a nossa... E não deixar o paciente sem atendimento. Exatamente. E existia uma van que levava esses pacientes toda noite e trazia, e acabamos com a fila de espera aí em 3 ou 4 meses. Isso era um problema na época que não existia nenhum serviço de radioterapia SUS aqui em Bauru, ativo. Houve no passado, mas ele não funcionava naquela época. E, posteriormente, a DRS fez um acordo com os 2 serviços de radioterapia, tanto da Unimed como do NAIC, e acabaram recebendo os pacientes nesses 2 serviços. E agora, disponibilizando esse acelerador linear aqui no Hospital Estadual, os pacientes passam a tratar aqui no hospital. A gente viu que é uma tecnologia avançada, né? Um aparelho, Sim, um muito aparelho dinâmico, né? Muito eficaz. Isso é real, né? É real, é um aparelho de última geração, vai permitir utilizar as técnicas mais modernas que estão disponíveis, e esses pacientes vão ser muito beneficiados e não precisam viajar. Quando eu passo por um processo de radioterapia, eu tenho algum período de tratamento? Para cada paciente eu tenho uma avaliação, é isso, doutor? Para cada patologia, cada caso, existe um protocolo, existe um tempo de tratamento, uma dose bem definida, e isso é variável. É possível fazer tratamentos em alguns dias, tipo 5 dias, 10 dias, como 20, 30 dias. Essas tecnologias mais modernas permitiram, elas têm muito mais precisão de tratamento, com proteção dos órgãos de risco. Então nós conseguimos aumentar a dose dia e conseguimos diminuir o tempo de tratamento. Isso se chama hipofracionamento. Olha que maravilha a gente fazer isso, né? Isso. Porque é sofrível para o paciente, né? Quanto menos tempo ele passar por ali, melhor vai ser para ele ter qualidade de vida, né? Você tem ideia, essas máquinas de última geração, hoje nós conseguimos, em casos bem selecionados, tratar pacientes com CA de mama com radioterapia em 5 dias, paciente com CA de próstata em 5 dias, mas você tem que ter máquina com essa eficiência, com essa disponibilidade. Disponibilidade para a gente entender. Então, aqui a gente vai ter aí uma média de mais de 50, 60 pacientes também para ser atendidos, né, doutor? Eu acredito que em torno de 50, no máximo 60. No máximo 60, e só dele sair daqui para ir para uma outra cidade já é um tratamento muito penoso, né? Sim, então já estar aqui na própria cidade já vai também, ajuda no tratamento, doutor? O senhor que acompanha anos esse processo, essa dinâmica, né, e dele ter um local, um serviço melhor, dele ter não quero dizer que assim, lá não seja melhor, mas esse deslocamento, né, que é cansativo também. O deslocamento causa um desconforto para o paciente, né? Em termos de resultado de eficiência, né? É a mesma. Né? Mas para o paciente é um desconforto ele viajar 50. Tem paciente na Amaral Carvalho que viaja 300 quilômetros, 250. Alguns têm que ficar nas casas de apoio. Tem alguns que insistem em viajar, mas é uma viagem prolongada. Pensando que ele sai desse tratamento, ele vai para a casa dele, e daqui a pouco ele é muito melhor, né? Sim, se ele está na mesma cidade dele, né?
E hoje, no Brasil, existe muito esse tratamento, doutor? Como que o senhor tem uma noção desse alcance no nosso país, a necessidade desse tipo de tratamento hoje? De radioterapia? Radioterapia. São três pilares do tratamento oncológico: cirurgia, rádio e químio. A maioria dos protocolos, os pacientes entram, fazem os três procedimentos. Uma parte pode fazer 2 concomitantes, e outro grupo de pacientes vai fazer um único, e esse único vai ser suficiente. Mas, infelizmente, o câncer aí, ele vem, e a gente vê que ele vem avassalador em muitos dos casos, né? E a população do nosso país, do mundo, elas são acometidas pelo câncer. Sim, sim. Sejam de leve ou mais grave, né? Qual que é o mais grave hoje, doutor, que a gente possa falar? Num câncer que é muito agressivo, que o tratamento ajuda, mas assim, para dar um pouco mais de vida, sobrevida para esse paciente. Eu entendo assim, toda vez que você fizer um diagnóstico em um paciente num estadio inicial, eu acredito que a grande maioria, não existe uma agressividade de uns ou de outros, eles têm uma chance muito maior de cura. A partir do momento que ele vai para o tratamento, ele já tem uma chance de cura. Isso, desde que o diagnóstico seja precoce. Mas aqueles pacientes que demoraram para fazer o diagnóstico, ou que chegaram já para começar o primeiro tratamento num estágio um pouco mais avançado, esses pacientes com certeza não vão evoluir muito bem. Ele vai fazer o tratamento, mas ali vai ter sempre aquela consequência de não ter ido no início. Isso, né? Isso. É um preço que ele vai pagar por ter, por algum motivo, retardado o diagnóstico e início do tratamento. Você está conhecendo, eu estou conversando com o Dr. Batista Oliveira Júnior, ele é especialista em radioterapia. A gente está falando da inauguração também, né, do complexo agora, do espaço, para atender os pacientes aqui na cidade de Bauru. Nós estamos aqui no Hospital Estadual de Bauru, falando com você hoje, conhecendo um pouquinho da história dele e da importância, né, de que os pacientes que estão nos ouvindo, ou aqueles que possam vir a ser pacientes, cuidar da sua saúde, né, precocemente. Buscar o atendimento médico. A gente sabe da dificuldade, mas quando a gente tem, o doutor aqui nos falou, né, quando a gente tem essa condição precoce, desse atendimento precoce, a qualidade de vida do paciente é outra, né? Doutor, a gente sabe, né, a necessidade de profissionais na área do senhor, né, de especialistas. Como que o senhor vê a educação hoje na formação desses novos profissionais? Olha, existem diversos serviços de radioterapia no país que disponibilizam vagas de residência médica em radioterapia. Essa residência hoje, ela tem uma duração de 4 anos. Em função dessas novas tecnologias, foi preciso ampliar o tempo de residência médica. Naturalmente, uma residência dura 2 anos, 2, 3 anos. A maioria, 2 a 3 anos. Mas a radioterapia são 4 anos hoje. Dada a importância, do conhecimento para tratar. Conhecimento dessas últimas tecnologias, de todas as técnicas, conformacional, IMRT, VMET, radiocirurgia, tem várias técnicas de última geração. E o residente precisa passar um tempo para sair em condições de trabalhar corretamente. O senhor também é professor? Já. Mencionou, já. Eu, durante 37 anos, trabalhei na Unesp, em Botucatu, participava da assistência, do ensino e pesquisa. E tenho um prazer enorme em continuar ensinando. Eu vejo isso no senhor, porque assim, a forma que o senhor fala, né, do conhecimento que tem que distribuir esse conhecimento. O que a gente aprende, né, é para passar para outros também, para ajudar. Eu sinto que eu tenho a obrigação de transmitir para alguém esse conhecimento, essa experiência, para que eles partam daí para melhor. Porque quando a gente tem conhecimento e pessoas, né, profissionais como o senhor, que tem essa história, né, nessa construção, ajuda muito, né, doutor? Porque assim, a gente vê na formação hoje, por mais que o senhor falou, são 4 anos de residência, mas essa residência, ele está conhecendo técnicas. Na hora do estar ali no tratamento é um outro processo, né? Sim. Quando tem a retaguarda de quem tem muito conhecimento, isso vai fortalecer, né, doutor? Sim. É diferente você trabalhar num serviço que tem uma equipe médica do serviço que você é sozinho naquele serviço. Quando você trabalha num grupo como o nosso, por exemplo, lá do Hospital Manuel Carvalho, toda manhã, às 11 horas, nós temos uma reunião, se chama Tumor Board, onde o grupo todo
uma equipe de físicos e de médicos se reúne para discutir os casos do dia anterior. E se o grupo concorda com aquela conduta, com aquele planejamento, com tudo aquilo que foi feito, o caso segue em frente e vai começar o tratamento. Caso contrário, se houver uma discordância, esse caso volta para quem inicialmente atendeu para corrigir nos termos que o grupo decidiu. Isso que é importante, né, doutor? O senhor falou de uma coisa assim, não fica aquela coisa fechada em um profissional, né? Todos os profissionais estão tendo entendimento do quadro, né? Participam. É uma medida de segurança para você não cometer erro. E aí diminui muito, né, a porcentagem de que isso venha acontecer. Sim, né? sim. Doutora, a gente está vendo o senhor assumindo agora um serviço aqui também no hospital. Como que o senhor se sente? Porque assim, eu vejo, parece que toda vez que a gente assume uma coisa nova, um processo novo, a gente se renova também dentro de um processo, né? Como que o senhor se sente dentro desse processo? Olha, eu tenho um orgulho muito grande. Aliás, eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer um agradecimento. O primeiro agradecimento é para o Ministério da Saúde que doou o equipamento. E a construção da estrutura, Casa Mata, a FAMESP, na pessoa do Dr. Rúgulo, do Dr. Sidney, que participaram aqui da reunião no dia 30, a diretoria do Hospital Estadual, que lutou tanto tempo aí para chegar, vencer todas as dificuldades para chegar nesse momento. E eu me sinto, assim, incentivado a começar um serviço novo e trabalhar e resolver todos os problemas que forem aparecendo, para um dia ele trabalhar de uma maneira tranquila e beneficiando. O principal beneficiário de tudo isso aqui é o paciente. Ele é que tem que ser o maior beneficiário de tudo isso. Que ótimo, né? A gente vê, né? Eu fui conhecer o senhor lá dentro do centro, né, na inauguração, e vi a energia do senhor ali da busca. Isso motiva, né, a ter o serviço. Eu sinto uma motivação muito grande. Me perguntaram assim, pô, mas não está na hora de você reduzir o seu trabalho? Falei, até está, mas o desafio, né, o incentivo é tão grande que eu não vou parar nesse momento. Eu continuo porque me sinto muito bem em trabalhar nessa área. O senhor é necessário, por isso que eu falei da experiência, né? O senhor é necessário nesse processo todo, porque assim, quando se tem experiência, ajuda os novos que vão chegar, né, nessa formação. Como o senhor falou, daqui a um tempo ele pode andar um pouco mais tranquilo, né, mas neste momento é um momento de estruturação e de profissionais capacitados para ajudar nesse processo, né? E a experiência te dá uma segurança de que seja, qual for o problema que aparecer, você já sabe de antemão o que você tem que fazer e fica muito mais fácil. Muito mais rápido. Mais rápido, muito mais simples de trabalhar, de resolver as questões. Que maravilha. O senhor está acompanhando aqui conosco, você na sua casa, né, acompanhando esse bate-papo gostoso dessa história, da construção e da gente entender um pouquinho, né, da radioterapia aqui do Hospital Estadual de Bauru e da história do Dr. Batista, né, podendo nos auxiliar neste processo. E, claro, a gente não espera que você venha, mas se vier, que venha para ser cuidado. A gente não espera nem que o paciente venha ser cuidado, né, doutor? Que a gente quer que ele não tenha problema. Sim, mas que, se ele vier, que ele vai ser bem cuidado aqui, né? Sim. Nós vamos trabalhar com a mesma equipe lá do Hospital Manuel Carvalho, a mesma equipe que trabalhou lá na Unesp em Botucatu, e eu garanto para todos que vierem aqui que eles vão receber o melhor atendimento possível. Que maravilha. Doutor, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui também. A gente sabe da sua ocupação, da sua atividade. Para tirar um tempinho para nos auxiliar, né, em educar quem está em casa para que possa atender um pouquinho. Se o senhor quiser fazer mais alguma declaração, alguma ação, fique à vontade. Eu queria também aproveitar a oportunidade e dizer que o Serviço de Oncologia Clínica aqui do Hospital Estadual agora conta com essa ferramenta, com essa especialidade em casa. E é muito mais fácil da gente se comunicar. A grande maioria dos pacientes são encaminhados pelo Serviço de Oncologia Clínica. Poucos vêm direto da cirurgia, mas a maioria vem da Oncologia Clínica. E uma boa parte dos nossos pacientes fazem tratamentos ou concomitantes, radioquímio, por exemplo, na neoadjuvância para tumores do reto, esôfago e outras localizações. A radioquímio trabalham juntas. O tratamento começa junto, o radioquímio. E se você não tiver a radioterapia disponível,
muda todo esse processo, esse protocolo. Com certeza os resultados não serão os melhores. E a oncologia clínica pode contar com a equipe hoje aqui, todos os dias, para discutir os casos que forem necessários. E o tratamento será um prazer grande. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanha em mais uma edição do FAMESP Entrevista, nesse bate-papo hoje com o Dr. Batista Oliveira Júnior, especialista em radioterapia, nos dando a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais. Sabemos ter a confiança de que o serviço que vai ser oferecido, que está sendo oferecido, como o doutor falou assim, já deu início a esse processo, o primeiro paciente já está ali em tratamento, a gente possa ter a segurança que os pacientes de Bauru possam também acompanhar dia a dia essa evolução, esse cuidado e esse cuidado com a sua saúde, que é principal para você retornar à sua casa, à sua família, ao seu lar com mais tranquilidade. A gente volta na próxima edição com mais um convidado, mais uma entrevista, um bate-papo especial, sempre para você. O som que você ouve agora pode mudar muitas vidas. Eu estava indo trabalhar e eu pego a rodovia. Um dia antes o meu pai falou, amanhã dá uma olhada no pneu do carro que tá murcho. E eu acordei atrasada e não olhei. Então, acho que você analisar, avaliar do jeito que está seu carro, às vezes você para num posto para abastecer, os frentistas até se disponibilizam a fazer as coisas no seu carro. E às vezes você fala, não precisa. Então, acho que dá importância a isso sim. Até onde eu sei, eu não lembrava, e quando eu fui para casa, todos os dias tinha que me falar que eu tinha sofrido um acidente, porque não sabiam o dia que eu ia lembrar. No começo eu comecei a me questionar e perguntar para Deus, por que isso estava acontecendo? Eu até, que nem eu sou católica, eu não conseguia comungar na igreja e tal, porque eu falava, como que eu vou receber aquele que eu não estou conseguindo ser grata a ele. Aí depois de um tempo, eu consegui ser grata, simplesmente grata por estar viva. Aí eu voltei a ficar bem com Deus, assim, por causa que eu comecei a ser grata. Acho que a gratidão é uma coisa que influencia muito em você, que você tá bem, assim, você agradecer por você estar viva, simplesmente. Não pode eliminar a revolta. A revolta acontece, a revolta você tem. Mas, acima de tudo, você agradecer por estar viva, simplesmente. Aqui na Lucy, eu sempre fui muito bem recebida, desde a recepção até a alta. Assim, tudo aqui é sensacional, os profissionais são muito bons mesmo, assim, a gente tem uma melhora, talvez eles nem tenham a consciência, nem saibam o tanto que eles ajudam, tanto que é importante a função deles aqui, mas é um lugar sensacional. Acho que até empatia pelo próximo, assim. Uma empatia maior pelas pessoas. Saber valorizar quem está do nosso lado de uma forma que vão estar ali do seu lado para o que precisar. Vida. Acho que tem que dar muito valor à vida.